Pai, por essa oportunidade. O Senhor sabe que eu não tenho condição nenhuma, meu Deus, se não for pelo Teu Espírito Santo, se não for pelas Tuas mãos, meu Pai. Então, essa noite, que toda força maligna, que toda obra contrária sobre este bairro, sobre este povo, meu Pai, sobre os moradores desse bairro, seja quebrado agora em nome de Jesus. Pai, fale conosco aquilo que precisamos. Deus, é o que eu te peço. Perdoe minhas falhas, os meus pecados, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos neste propósito, curados, para curar. E de terça-feira nós estamos falando sobre avivamento, irmãos. E uma coisa liga, as duas coisas caminham junto. As duas coisas caminham junto. E Deus colocou essa palavra no meu coração, eu já ministrei ela em algumas oportunidades, irmãos. E veio forte no meu coração hoje à tarde, um desejo de ministrar essa palavra, e eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção. A palavra aqui, no livro de Joel, do capítulo 1, Joel ele vai falar sobre o que está acontecendo sobre o povo. Se nós pararmos para meditar no capítulo 1, nós vamos ver que a plantação, o fruto, está sendo atacado por uma praga, pela locusta, pelo gafanhoto. E Joel vai dizer que se acabou com tudo, com toda a plantação. Para os irmãos terem uma ideia, até a semente que estava guardada para o próximo ano, o gafanhoto comeu. A praga foi tão terrível que a locusta entrou na onde a semente já estava plantada e comeu a semente. O gafanhoto e a locusta começou a comer até a casca da árvore das figueiras. Quando Joel se deparou com essa situação, Joel olhou e falou assim: isso aí só pode ser a mão de Deus. E se nós olharmos para a história, o que está acontecendo aqui, o povo, irmão, estava longe do Senhor. Estava longe da presença de Deus. E tudo que o nosso Deus vai fazer, irmãos, Deus ele faz através do avivamento, através da restauração. Pegando alguns exemplos bíblicos, quando Deus chama Moisés no meio da sarça ardente, Deus ele restaura Moisés. Deus cura Moisés. Quando Deus chama Noé, Deus cura e restaura Noé, aviva Noé. Quando Deus chama Daniel, Abraão, Deus ele cura. E quando nós olhamos para Cristo, na separação dos seus discípulos, e eu estava ministrando aqui terça-feira, no estudo, se tivesse, o Augusto Cury vai dizer, se tivesse uma junta de psiquiatra, e conversasse com Jesus, diria que Jesus estava louco, porque analisando a mente, o perfil, as características dos discípulos, e para a obra que Cristo estava chamando eles, os psiquiatras iam olhar para Jesus e falar: o Senhor está ficando louco de chamar essas pessoas. Mas quando Cristo chama os discípulos, o que Cristo faz? Cristo começa a lapidar, e curar e restaurar os discípulos, avivar a pessoa deles. E para que nós possamos ser avivados pela presença de Deus, nós precisamos ser curados e restaurados. O que significa a palavra avivamento, irmãos? O ato de se avivar, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, nítido. Então, o que Cristo quer para a igreja? Que a igreja ela esteja mais atuante, a igreja esteja mais despertada, a igreja seja mais intensa.
Igreja que eu falo, somos nós, eu e você, aonde nós passarmos, nós possamos ser intensos na pregação do Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Irmãos, o maior combate que nós temos é dentro da nossa mente. Dentro da nossa mente, da nossa alma. O adversário nos bombardeia 24 horas por dia. Se nós pegarmos a estatística brasileira, nós vamos ver que os casos de depressão, síndrome do pânico, síndrome do medo, têm aumentado muito. Por quê? Porque as nossas mentes estão sendo constantemente bombardeadas. Saímos agora há pouco tempo de uma pandemia, onde ficamos encurralados dentro das nossas casas, e muitos dizendo o que vai ser, o que será. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Então o adversário, irmãos, ele luta constantemente para atacar a nossa mente. Eu estava ontem conversando com meu pai, eu estava dizendo para o meu pai, por causa dessa nossa loucura do dia a dia, estresse, correria, acorda cedo, pega ônibus, vai trabalhar, e é isso e aquilo, a nossa mente chega no final do dia, ou no final da semana, nós estamos exaustos. Nós temos as nossas obrigações no nosso trabalho, e chegamos em casa e ainda confrontamos com alguns problemas. Chega no final da semana, as nossas mentes estão exaustas. Por quê? Porque o adversário bombardeia. E ainda mais, o celular está, qualquer informação chega rápido nas nossas mãos. Esses dias eu estava em casa e apareceu lá para mim um rapaz fazendo uma live lá na Bahia, e tinha acabado de um moço ser assassinado. A mensagem chegou aqui para mim, Piracicaba. Ou seja, notícias ruins correndo nas nossas mãos. Isso deixa a nossa mente exausta. E o que isso vai fazendo dentro de nós, se nós deixarmos esse sentimento nos dominar? Vai roubando a nossa fé e vai roubando a nossa esperança. E isso vai nos esfriando espiritualmente. Se nós pegarmos as pessoas que não acreditam em Deus, ou que não servem a Deus, eles vão dizer assim, está tudo acabado, é o final dos tempos, não tem mais jeito. E isso por quê? Porque as pessoas já não conseguem olhar para a palavra de Deus e dar crédito para a palavra de Deus. Por quê? Porque estão bombardeadas na mente. Deus, tudo que Deus vai fazer, irmãos, tudo que Deus vai realizar, Ele primeiro, Ele restaura e aviva o seu povo. É necessário. Nós aprendemos aqui terça-feira que o avivamento é a capacitação. O Espírito Santo, ele vem e nos capacita, nos reveste, nos enche. E nós precisamos estar capacitados, revestidos para quê? Para enfrentarmos as adversidades. Não é fácil, irmão. Você acha que é fácil uma mulher que trabalha, ela sai da sua casa, deixa os seus filhos, uma correria para deixar os seus filhos na creche? Ou o marido tem que deixar os filhos, e o casal um sai para um lado, outro sai para o outro, e aquele o dia inteiro trabalhando e preocupado com os filhos, chega de tarde ainda tem que fazer as obrigações de casa, ou está passando por algum tipo de problema dentro do lar. Olha para você ver, irmãos, o desgaste emocional que nós passamos. E quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, para você ver, Deus, ele sempre esteve preocupado com a saúde mental do seu povo.
Deus sempre esteve preocupado. Se você pegar no livro de Gênesis, se você pegar no livro de Salmos, se você pegar nos livros de Reis, se você pegar nos Provérbios de Salomão e depois Cristo, o apóstolo Paulo, irmãos, Deus sempre esteve preocupado com a saúde mental do seu povo. Por que, irmãos? Porque é ali que é arquitetada as promessas de Deus. Antes de Deus fazer aqui no mundo visível, Deus precisa criar dentro de nós primeiro. E se dentro de nós não conseguimos enxergar a promessa de Deus, e se dentro de nós não conseguimos ver, é impossível nós vermos aqui, irmão, nesse mundo físico. Quando Abraão estava questionando dentro da sua tenda, quando Abraão, Deus aparece para Abraão e Abraão fala: Senhor, o Senhor não vai me dar filho. Eu acho que vai ficar essa promessa para o meu servo Eliezer. Deus fala para Abraão: Abraão, sai para fora da tenda, Abraão, sai para fora da tenda. Aí Deus volta assim: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas do céu. Aí Abraão começa a contar e Abraão fala: Senhor, é impossível. Aí Deus fala assim: assim será a sua descendência. Por que Deus chamou Abraão para fora da tenda? Porque Deus precisava curar Abraão por dentro, restaurar Abraão por dentro. E quando Abraão olha as estrelas do céu, aquele sonho, aquele projeto é colocado dentro da mente de Abraão. Uma pessoa que está frustrada na fé, ela não consegue ver Deus fazendo algo na vida dela. E por incrível que pareça, irmãos, é possível sim uma pessoa ser cristã, é possível sim uma pessoa participar do corpo e do sangue, é possível sim uma pessoa estar dentro da casa do Senhor e enferma e não acreditar nas promessas de Deus. Por quê? Porque o seu emocional, a sua mente está desgastada. Deus, irmãos, e quando uma pessoa ela está desgastada na sua mente, quando uma pessoa está ferida na sua mente, a sua alma, ela começa a se frustrar e começa a morrer espiritualmente, irmãos. Aí se acende o sinal amarelo para nós, porque, irmãos, Deus não tem compromisso com os mortos. Por isso que Deus precisa avivar. Por isso que Deus precisa restaurar. Por isso que Deus precisa curar, irmão. Infelizmente, irmão, a vida tem hora que dá golpe duro, uns golpes duros na gente, irmão. A gente projeta algo, a gente tenta trilhar algo, mas o adversário, a circunstância nos golpeia. Você acha que um pai e uma mãe criam os filhos para o filho usar droga? Não! Mas às vezes os filhos se perdem no caminho, e aquilo machuca, e aquilo dói, aquilo traz sofrimento. Como o nosso irmão presbítero Paulo pregou aqui, ele dizendo que a sua esposa no passado tinha adquirido câncer. Irmão, você acha que ele queria que a esposa dele tivesse essa enfermidade? Não, irmãos, mas às vezes a vida é dura conosco. O próprio Cristo disse assim, ó: no mundo tereis aflições. E são marcas que é deixada dentro de nós, irmãos. Feridas que são abertas dentro de nós, que precisa sim ser tratado pelo Espírito Santo. Para nós termos uma base, para nós entrarmos no texto de Joel, irmãos, eu quero dar um exemplo aqui com os irmãos de Ezequiel. No capítulo 2, irmãos, Ezequiel está do lado do rio Quebar, longe da sua terra. Para você ter uma base, Ezequiel estava estudando para ser um sacerdote na casa do Senhor. E o sacerdote precisava do templo para fazer as suas funções sacerdotais.
Ezequiel estava na Babilônia, escravo, irmãos. Com certeza, no meio daquela guerra, algum familiar seu foi morto, longe da sua terra natal. Ezequiel está ali no capítulo 2. Deus olha para Ezequiel no versículo e fala: filho do homem, põe-te em pé, filho do homem, aí eu falarei contigo. Não é questão que Ezequiel estava sentado, irmãos. Não é questão que Ezequiel estava deitado, mas quem sabe o seu ânimo estava abatido. Quem sabe Ezequiel olhava assim, ali na Babilônia, e disse: o que será de nós? O que será do seu povo, Senhor? Estamos longe da nossa terra. Quem sabe Ezequiel estava ferido por dentro. Quem sabe Ezequiel estava duvidoso por dentro. Mas a presença de Deus chega a Ezequiel e fala: ó filho do homem, se põe de pé, aí eu falarei contigo. No versículo 2, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo capacitou, entrou em Ezequiel, ou seja, Deus curou e restaurou Ezequiel. Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia, Deus! Vamos! Deus não tem compromisso com os mortos, irmãos. Não tem. No capítulo 37, Deus leva Ezequiel para um teste de fogo, no vale dos ossos secos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o vale estava sequíssimo. Ali, irmão, Deus experimenta Ezequiel. Deus experimenta Ezequiel. Para Ezequiel, pode esses ossos reviver? Uma pessoa que está enferma na sua mente, ela vai dizer assim: Senhor, é impossível, não tem jeito, está acabado. Por quê? Agora eu abro um parênteses com você. Por que você acha que o diabo quer colocar a igreja numa depressão? Porque você acha que o diabo está matando o povo na mente? Porque você acha que o diabo está destruindo a força mental, a força de pensar, a força de raciocinar? Por quê? Porque o diabo sabe, irmão, uma pessoa que está enferma na sua mente, ela não consegue ver esperança, ela não consegue ver possibilidade alguma de as coisas se melhorarem. Um livro, irmão, de 1980, um pastor estava deitado, e Deus permitiu ali que um demônio se materializasse na frente dele. E o diabo aquele demônio começou a querer controlar a mente do pastor, o raciocínio com sete dados. E de repente ele começou a orar e questionar a Deus, falou: Senhor, eu não tenho força. O demônio olhou para ele e falou assim: daqui a alguns anos, eu vou dominar o homem na sua mente. Eu vou colocar na mente do homem aquilo que eu quero, prazeres desenfreados sexualmente. Eu vou fazer pessoas se matarem. Eu vou matar o homem dentro da sua mente. E olha o que nós vemos hoje, irmãos. Olha o que nós vemos hoje. Uma pessoa que não tem que está doente por dentro, ela vai olhar naqueles ossos que no meio daquela bagunça, no meio daquele osso tudo sequíssimo, desfarelando, vai falar assim: não tem esperança, não tem como. E às vezes, irmãos, por nós ser humano, nós somos ser humano, dependendo da situação, nós olhamos e falamos assim: está acabado. Nós já damos a sentença, irmãos. Aí é impossível agradar a Deus, irmão, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe que Provérbios vai dizer? Que o homem vai viver daquilo que sai dos seus lábios. Teve uma vez, eu tive uma experiência, eu não era nem cristão, irmãos, eu tinha 18 anos de idade. Eu fui trabalhar e olhei para o rapaz e falei assim: hoje eu estou com vontade de brigar. Isso aí foi 7 horas da manhã.
Quando foi meio-dia, eu estava brigando com o cara, querendo ir para cima do rapaz. Por quê? Porque o diabo pegou aquela palavra. Uma pessoa que está desanimada, ela amaldiçoa a sua casa, ela amaldiçoa os seus filhos, ela amaldiçoa o seu lar. Uma pessoa que não consegue, irmão, ver perspectiva nada, está doente, ela amaldiçoa o seu pai, irmão. Ela amaldiçoa o seu trabalho, irmão. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você olhe para o seu filho e amaldiçoa ele. O diabo quer que você olhe para o teu casamento e amaldiçoa ele. O diabo quer que você olhe para o seu trabalho e amaldiçoa ele. Porque através das suas palavras o diabo vai ganhando terreno, através das suas palavras o diabo vai ganhando espaço. Mas uma igreja que é curada, uma igreja que é restaurada, irmão, levanta a mão, por mais que a situação seja difícil, diz: Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas eu sei que tudo o Senhor pode. Aleluia! Glória! Glória a Deus! E Ezequiel, nesse confronto, irmãos, Ezequiel olha e fala: Senhor, tu sabes. Aí Deus falou: Ezequiel, você está na posição, você está onde eu quero, Ezequiel. Então profetiza, Ezequiel. Pode profetizar, pode levantar as mãos. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui essa noite? Ei, dentro da tua casa pode levantar a mão e profetizar. O teu filho está dando um pouquinho de trabalho, coloca a mão na cabeça dele e profetiza a vida. Sabe por quê? Porque através da tua palavra Deus vai restaurar. Através da tua palavra o Espírito do Senhor virá nos quatro cantos e vai avivar, vai ter um reboliço dentro da tua casa. E Deus vai mudar a história. Glória! Deus vai mudar a história. Aleluia! No capítulo 37, versículo 11, depois que está tudo no lugar, irmão, começa a criar carne, o exército se levanta, no versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Mas quando Ezequiel profetiza, Deus ele começa a curar e restaurar. Sabe que o Espírito Santo falou essa tarde no meu coração quando eu li esse versículo? Ezequiel aqui, meu filho, representa a minha igreja. A igreja curada, a igreja restaurada. Esses ossos secos representam esse povo aí fora que não conhece Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Se nós aqui da Unidos em Cristo levantar as mãos, irmão, por mais que a pessoa não congregue com nós, por mais que a pessoa às vezes não seja membro dessa igreja, mas se nós sairmos levantando as mãos e profetizar, irmão, Deus vai soprar o fôlego de vida sobre essas pessoas e vai começar a salvar, e vai começar a restaurar, e vai começar a tirar jovem das drogas, e vai começar a restaurar casamento. Aleluia! Porque a igreja tem essa autoridade, esse poder. Aleluia! Olha a importância, irmão, da igreja ser curada e restaurada. Você está vendo a importância, irmão, de se manter? No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, se tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. A sua vida depende daquilo que você pensa, irmão. Porque é natural, você pensou, você fez. Então é preciso, irmão, que nós estejamos curados, restaurados. Pedro estava pescou a noite inteira. Veio frustrado. A frustração é um grau da depressão, irmãos. Medo é um grau da depressão. Quando você está frustrado, você subiu uma escada da depressão. Pedro frustrado, cabisbaixo. De repente Jesus vem pela beirada da praia e Pedro lavando as redes pela manhã. Jesus olha para Pedro e fala: me empresta o teu barco. Jesus sobe e pede para Pedro: Pedro, afasta um pouquinho. Porque o vento que vem do oceano, irmãos, do mar, ele ajuda a mandar a voz para longe. Então Jesus fez essa estratégia porque existia uma multidão.
E a voz de Cristo precisava alcançar aquelas pessoas. E Jesus começa a pregar a palavra. Depois que Jesus ele acaba o seu sermão, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, vamos pescar de novo. Pedro fala: mas Senhor, eu pesquei a noite inteira. Vamos. Aí Pedro ele acredita. Pedro é restaurado na hora e fala: porque tu falas, segundo a tua palavra eu irei. Irmãos, está na hora de nós exercermos esse papel de igreja. Você não sabe a autoridade que tem sobre a tua vida ainda. Eu estava dizendo para o meu pai, eu falei: pai, se nós soubéssemos a autoridade que tem sobre nós, nós não temeríamos nada, nenhuma circunstância. Se nós soubéssemos a autoridade que existe no nome de Jesus, o que o nome de Jesus é capaz de fazer, irmão. Se você soubesse a autoridade quando você dobra o joelho, ou quando você levanta a mão dentro da tua casa e começa a dar ordem no mundo espiritual, irmão, a sua voz começa a ecoar no mundo espiritual. Se você soubesse como os demônios tremem quando uma igreja está de joelho, ou quando uma igreja está curada, como uma igreja está restaurada, irmão, nós não temeríamos nada, mas nós avançaríamos. Aleluia. Nós avançaríamos. Um exemplo, Davi, irmãos. O exército com medo. O exército totalmente amedrontado. Mas Davi cheio, curado, restaurado, ele diz: não, eu vou para cima. Por mais, não vai ser na minha força, não vai ser no meu entendimento, mas o Senhor dos exércitos peleja por mim. É essa palavra que Deus está dizendo para nós essa noite. O Senhor dos exércitos vai na frente da igreja. Não tema, não se espante, não te assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. Irmãos, olha a importância de nós abrirmos o nosso coração, a nossa mente para Jesus. Não vai dar nem tempo de entrarmos no livro de Joel, de ministrar o capítulo 1, capítulo 2. Mas eu quero aqui pegar com os irmãos só o capítulo 2. Uma outra oportunidade, eu acabo de ministrar essa mensagem. Mas eu quero aqui pegar o capítulo 2. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Para nós encerrarmos. Capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, capítulo 2, versículo 12 de Joel. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Está vendo o versículo 13, irmãos? Olha o que Deus está falando para o povo. Ó. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, em tardio irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Você viu como que ele começa o versículo 13? Ele está dizendo o que aqui? Ó? Que rasgai o vosso coração. A palavra rasgar, irmãos, significa isso aqui, ó, tirar. Tira do vosso coração. Coração é a nossa mente. Não é um coração de carne. É a nossa mente. Então, qual que é a preocupação de Deus aqui, irmãos? Usando o profeta. É com a mente do povo. É com a mente. Então, o que Deus está dizendo aqui? Olha, rasgai o vosso coração. Tire da vossa mente. Irmãos, quando
chega a visita na casa nossa, o que as mulheres falam? Quando a visita chega de surpresa, mãe, a casa está uma bagunça. Joga tudo naquele quarto e fecha a porta e não deixa a vizinha entrar. A visita, não é assim que funciona? Não, é assim ou não é? Quando a visita chega de surpresa, ô mãe, vem tomar aquele cafezinho. A casa está uma bagunça, pega toda a bagunça da sala e joga no quarto. Aí fecha. Aí se tiver uma criança que vai rodeando, menino, vem lá cá, menino, abre a porta e dá uma bagunça. Não é assim? É. Assim é a nossa mente. Aquele quartinho da sujeira, irmãos, que tem dentro de nós. Pastor, mas como assim? Nós somos crentes. Não, nós somos ser humano. Aquele quartinho que nós guarda ódio, desejos. Aquele quartinho que nós guardamos mágoas de alguém. Aquele quartinho da sujeira, da bagunça. Sabe por que tem pessoas que estão caindo na fé, irmão? Porque eles não entenderam que são seres humanos e que precisam ser curados. Pensam que são super crentes, que é anjo, vai colocar uma auréola e vai sair batendo. Não, nós somos seres humanos sim. Somos sujeitos a falha sim. Eu dei um exemplo aqui terça-feira. Por que Pedro foi perdoado e Judas se matou, irmão? Porque Pedro teve coragem de abrir o coração para Jesus e dizer: eu sou pecador mesmo, eu errei, eu falhei, eu neguei o Senhor 3 vezes, me perdoa. Mas Judas se escondeu atrás de uma capa, escondeu atrás do seu título, da sua sabedoria e sucumbiu na fé. Porque a melhor oração, irmãos, é a oração do quarto que Jesus falou. A melhor oração é quando você abre a porta do teu quarto e fecha e você está a sós, porque ali você vai falar quem você é de verdade. Ali você vai falar: Senhor, eu cometi isso durante o dia, eu pensei isso durante o dia, Senhor, eu olhei para onde não devia olhar, Senhor, eu peguei naquilo onde não podia pegar, e Deus quer que você fala, confessa, porque aí você é sarado e curado. Aleluia! Aleluia! Glória! Olha o fariseu dentro do templo, publicano de joelho, batendo no peito e fala: Pai, tem misericórdia de mim, Pai, porque eu sou pecador. E o publicano, e o fariseu levantando as mãos: Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu jejuo 3 vezes ao dia, Senhor, meus olhos não se... Mentira! Aí Jesus olha e fala assim: quem foi justificado? Os discípulos olham para o outro, foi o publicano, porque ele confessou. Precisamos fazer isso, irmão. Irmãos, nós precisamos, eu preciso sentar com a minha esposa e expor e conversar sobre a nossa vida. Para quê? Para que nós não caia na fé. Eu preciso sentar com Deus e confessar com Deus as minhas misérias. Mas não, irmão, nós se aproximamos diante de Deus e falamos: ó poderoso Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Não, Deus está dizendo: meu filho, chega, eu quero ouvir quem você é, porque eu preciso te curar, eu preciso te restaurar. Tem pessoas que carregam mágoas de quando era criança, irmão. Pessoas que não conseguem perdoar o esposo, ou não conseguem perdoar a esposa, ou não conseguem perdoar o parente, um filho, ou não consegue, porque não consegue liberar, não consegue chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não suporto ver aquele fulano, eu não sou... Precisa, irmão. A obra de Deus, irmãos, você não pode fazer a obra de Deus enfermo. Você não suporta. A gente não suporta. Por que, irmãos, acontece isso na igreja? Um dia a pessoa está pregando aqui, depois de 2, 3 dias a pessoa está afastada. Por quê? Porque ela não passou pelo processo da cura, pastor Val. Ou ela estava enferma. Tem que se conversar, principalmente o casal, irmão, dentro
A intimidade, me desculpe, irmão, mas a intimidade do casal precisa ser conversada, precisa ser conversado tudo isso, porque para que não haja brecha. Porque pessoas não conseguem ser felizes completamente na presença de Deus, irmão. Aí nós vivemos uma máscara. Aí eu venho aqui na igreja, eu levanto as mãos e falo: Deus, o Senhor é perfeito. Mas aqui dentro não é isso que está dizendo aqui dentro. O que Jesus disse para os fariseus? Vocês são como um sepulcro caiado. Olha a preocupação de Jesus com a mente. Vocês são como um sepulcro caiado. Com os teus lábios você me adora, mas o teu coração está longe. Ou seja, o que é um sepulcro? O sepulcro, se você ir ali no Primavera ou lá na Ressurreição, ou no Pisca ali, você vai ver aqueles túmulos lindos, bonitos. Por fora eles são bonitos, com mármore, granito, mas por dentro tem pessoas mortas, cheirando mal. E o que Deus quer? Deus não quer aparência, Deus quer um coração. Olha o que Deus fala para aquela mulher samaritana, irmão. Senhor, mas vocês dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, mas o samaritano aqui em Samaria. Aí Jesus fala: ei, parou. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, irmão. Você pode não ter uma roupa bonita para vestir, você pode não ter uma conta bancária gorda, você não pode ter um carro bom, você não pode ter uma casa boa, mas se o teu espírito estiver avivado, quando você levanta as mãos e começa a adorar com um louvor sincero, irmão, Deus não resiste e Deus se manifesta na terra. Aleluia! Para encerrar, irmãos, no capítulo 2, no verso 19, 21, no capítulo 1, nós vemos que estava faltando o que, irmão? O mosto, o trigo, estava faltando o mosto, que significa o vinho, estava faltando o trigo, o mosto e o óleo. No capítulo 1, estava faltando o trigo, que significa a palavra, estava faltando o mosto, que é o suco de uva, que significa a alegria, o vinho, que simboliza a alegria na Bíblia, e estava faltando o óleo, ou seja, a presença de Deus não estava no meio do povo. Mas quando o povo, no capítulo 2, eles entenderam que eles precisavam ser curados e restaurados. E, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Deus não vai vir aqui, irmão, e vai abrir você por dentro. Não. Deus precisa que você abra o coração para Ele. Deus precisa que você confesse para Ele. Deus precisa que você diga assim: Pai, eu estou aqui, eu não consigo perdoar, eu não consigo abandonar isso, eu sinto raiva daquilo, eu sinto ódio, eu sinto tristeza. Deus precisa que você confessa, porque é uma forma de você tirar. E quando o povo entendeu isso, no versículo 19, e é uma palavra profética sobre a nossa vida aqui, sobre esta igreja, meu irmão, é uma palavra profética sobre nossa vida, e sobre esta igreja, irmão, a Bíblia vai dizer assim no versículo 19, a Bíblia vai dizer assim no versículo 19: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e dele serei farto, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Levanta a tua mão direita que eu quero profetizar sobre a tua vida essa noite. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você entender que você precisa ser curado, quando nós entendemos que nós precisamos ser curados, Deus está dizendo assim: não vai faltar alegria na tua vida, porque não vai importar a circunstância que você esteja vivendo, não vai faltar a minha palavra, ou seja, a minha promessa sobre a tua vida. E o principal, meu filho, não irá faltar a minha presença, porque é a minha presença que vai garantir vitória, é a minha presença que vai mudar a tua história. Aleluia! Aleluia! Santo de Israel!
assim. Irmão, tem pessoas que entram por essa porta, mas não sentem a alegria da minha presença, mas não conseguem confiar na minha palavra, mas não conseguem sentir a alegria de me servir. Mas Deus está dizendo, quando você deixar tudo no altar aqui essa noite, hoje eu envio a alegria, hoje eu envio a minha promessa, e hoje eu envio a minha presença sobre vós. O versículo 24: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E sabe o que Deus está dizendo aqui, ó? E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e o oruga, e o meu grande exército que envio contra vós. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe aquele tempo de tristeza? Sabe aquele tempo de choro? Sabe aquele tempo que você olha e diz assim, aquele tempo foi perdido? Não, Deus está dizendo assim, eu vou restituir tudo, eu vou restituir, vai encher de alegria, vai encher de paz, vai encher de mosto, e aquele tempo que você pensou que foi perdido, eu vou restituir. Aleluia! Glória! Se coloca de pé em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Rabacéria. Restituição. Irmãos, nós estamos diante da ceia. Confessa para Deus, no seu íntimo. Fala, Senhor, eu não consigo. Aí no versículo 28, irmão, e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei aqui, irmão, no original, sabe o que significa? E vou derramar um líquido sobre um vaso de barro. Quem é o vaso de barro, irmãos? Eu e você. O que Deus está dizendo essa noite? Que Ele quer derramar a presença dEle no nosso meio. Porque é a presença dEle que vai te trazer alegria, vai te trazer a paz. É a presença dEle que vai te trazer a restituição. É a presença dEle que no meio dessa luta que você está enfrentando, que parece que você vai sacudir, mas Deus vai chegar com o Espírito e vai dizer, filho, eu estou contigo, filha, eu estou contigo caminhando, fique em paz, eu vou fazer um milagre, eu vou restituir, eu vou mudar a história. Aleluia. Mas quando nós entendemos, e quando nós confessarmos no altar, pastor Val, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus, irmãos. Palavra abençoada. Nós estamos no terceiro desta campanha, curados para poder curar. E Deus hoje falou em nossos corações, através do seu servo. Nós iremos hoje, nesse momento, participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. Mas antes de nós fazer a parte da Santa Ceia, incline a tua cabeça. O diácono Rafael vai soltar o louvor, que eu pedi a ele. E depois a gente vai celebrar a Santa Ceia. Você tem alguns minutinhos agora para você refletir acerca daquilo que você vivenciou esse mês, né? Que passou o mês de janeiro, nós estamos fazendo a Santa Ceia agora em fevereiro. E agora você vai refletir acerca da sua vida, o que você deixou. Posso sentar? Não achou não. Não. Procura um hino aí. Referente